Olá, pessoal. Sou João Mazulo e estou aqui para iniciar, né, o seminário do professor Djalma de Medicina do Trabalho. A nossa principal referência vai ser o livro de Medicina Ocupacional e Ambiental, do Lange, né? E o nosso grupo é composto por Carlos Araújo, Davi Cortez, Gabriel Maia, João Mazulo, João Neto, Laércio e Leonardo Azevedo. Pode passar. Então, a gente vai abordar aqui as principais lesões musculoesqueléticas, né, que ocasionam as lesões ocupacionais, tá? Então, os problemas musculoesqueléticos são responsáveis por cerca de 10 a 20% das visitas clínicas ambulatoriais em atendimento primário. E é imprescindível determinar o início dos sintomas, porque esses sintomas, eles vão ser marcadores importantes no decorrer da vida, né, do trabalhador. E eles, muitas vezes, podem ser confundidos também com lesões provocadas pelo dia a dia extra, né, trabalho também, tá? Então, nós vamos ter lesões traumáticas agudas, os pacientes procuram auxílio médico de 1 a 6 semanas, a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, tá? As descrições da localização exata dos sintomas, facilita a identificação das estruturas e que poderão estar danificados, né? Descrições vagas, solicitar ao paciente que indique com o dedo o ponto que tem a sensibilidade máxima, o que mais incomoda, isso é importante para a gente fugir dessa descrição vaga. Pode passar. Os achados clínicos, que são os nossos sinais e sintomas, a principal queixa musculoesquelética, a mais comum e a que a gente vai ver que é a mais tratada também é a dor, tá? Então, geralmente são sinais e sintomas inespecíficos, por isso a identificação das combinações esperadas dos sintomas e dos sinais abordados são observados no exame físico, facilita a obtenção do diagnóstico clínico. E aí também podemos ter sintomas sistêmicos, né? Como febre, perda de peso, edema sem lesão, enfermidades que sugerem presença de condições médicas, como infecções, câncer, doença reumatológica. Também acompanha aí no decorrer do dia a dia do trabalhador, tá? E a avaliação inicial ela deve seguir orientações rotineiras de caso de trauma, para excluir hipótese da presença de alguma lesão articular grave. Também temos métodos específicos para avaliar cada uma das articulações. A gente também vai visualizar isso aí, principalmente aí nos capítulos que vão surgir, né, mais para frente. No nosso seminário, a gente vai tratar especificamente do capítulo 9 a seguir, né? Então, tem testes provocativos, que recriam o mecanismo da lesão com o objetivo de reproduzir a dor do paciente. Testes de esforço físico, que se caracterizam pela aplicação das cargas dos ligamentos afetados, e também testes funcionais, né? Que eles incluem tarefas simples, executadas durante a atividade diária, e eles são bastante úteis para avaliar a gravidade de uma lesão. Então, o teste funcional, ele normalmente, ele vai tentar reproduzir uma movimentação específica que uma articulação, ou que um músculo, ou que um segmento vai realizar, e é imposto a ele uma carga ou um posicionamento para tentar ver se esse músculo, esse membro vai estar sobrecarregado, tá? Então, tem alguns exemplos aqui. Teste de estabilidade, esse primeiro é o teste de apreensão. Não vou me deter em todos, porque são vários testes que vão ser falados aqui. O segundo, o teste de carga e de mudança. Pode seguir. E tem outros na literatura descritos, principalmente em outros livros, né, outras referências, mas também tem alguns outros no livro de medicina ocupacional, tá? Também podem ser feitos estudos de imagem, né, onde a patologia óssea pode ser avaliada por meio de radiografias comuns, né? Então a gente sabe que o raio-x é um método mais barato e mais acessível, né? Existem locais de fácil acesso ao trabalhador em hospitais de bairros mais próximos, e ele tem uma sensibilidade, especificidade para algumas coisas bem importantes, né? Mas coisas mais complexas a gente vai precisar de outros exames, como tomografia, né? Ressonância magnética até, se você achar que a lesão é uma lesão
mais complexa e não vai conseguir ser visualizada na tomografia. Nós temos também a ultrassonografia, que ela vai dar visibilidade a alguns órgãos, né? Caixa torácica e abdômen, dá para visualizar. E tem também o PET-CT, né? Que é o exame de tomografia com emissão de prótons, que ele facilita para que a gente possa visualizar lesões malignas metastáticas. Hoje é padrão ouro para estadiamento de câncer. Infelizmente, aqui no nosso estado, a gente ainda está um pouco longe dessa realidade, mas hoje, no mundo, né, padrão ouro para estadiamento de câncer pós primeira lesão, principalmente. Pode passar. Testes especiais, tá? Então, execução imediata de artrocentese permite excluir prontamente a hipótese de infecções, né? Para a gente poder excluir infecções, pode fazer essa avaliação. Na presença de dor aguda no joelho, com efusão e inflamação. E as situações em que o paciente não conseguir flexionar ativamente a articulação. A artrocentese e a análise do líquido articular pode demonstrar a presença de cristais, levando assim o diagnóstico de gota e pseudogota, que é uma doença reumatológica que acomete uma população bastante considerável, né? Aí, com uma idade um pouco superior a 40, 50 anos, esses pacientes vão ter muito afastamento, porque é uma doença que provoca dor, provoca desgaste articular, provoca uma série de problemas. E o risco de hemorragia, que depois de uma artrocentese ou da injeção de articulação, é muito baixo, mesmo nos casos em que o paciente estiver tomando anticoagulantes. Também podem ser feitos estudos eletrodiagnósticos, como eletromiografia, estudo de condução nervosa, eletroencefalograma. Então, são bastante úteis na hipótese de alguma suspeita neurológica, né? Então, além disso, ajudam no prognóstico das condições crônicas. Pode passar. Então, a gente entra aqui na parte de tratamento. Então, o paciente chega num ambulatório de saúde ocupacional ou num ambulatório qualquer, e aí a gente entra nesse binômio aí, tratamento clínico ou cirúrgico. Então, se o paciente tem indicação de tratamento cirúrgico, ele tem que ser encaminhado o mais breve, o mais rápido possível, para que ele possa ter êxito, né, no seu tratamento. Então, não adianta ficar tentando procrastinar um tratamento cirúrgico, no caso, se ele com o tratamento clínico, né? Então, a gente volta lá bem no início do nosso slide, falando aí do principal problema, né, dos nossos pacientes, na decorrência da questão da saúde do trabalhador, que é o controle da dor, né, que é a preocupação principal na maioria dos pacientes. Por quê? Ele se sobrecarrega no seu dia a dia do trabalho e ele ainda chega na sua residência e vai ter os afazeres domésticos, principalmente as mulheres, né? Isso é bastante comum. Então, para tratar a dor, a nossa referência traz uma série de condições e de situações e de medicações. Essas aqui são as principais que eu estou trazendo aqui. São os ARNIs, paracetamol ou opioides, relaxantes musculares, analgésicos para dor neuropática, gabapentina, antidepressivos tricíclicos, porque muitas vezes a dor ela está relacionada também com coisas que estão lá na nossa mente, né? Medicações tópicas que também podem ser utilizadas, como cremes e adesivos à base de capsaicina, adesivos de lidocaína e de ARNIs, que também podem aliviar a dor, né? Que pode ser que é uma dor às vezes superficial, esses adesivos também podem ajudar. Se tiver uma lesão algo mais complexa, a imobilização ela pode ajudar também, né? Imobilização gessada, tipóias, bandagens. Se o paciente está incapaz de se deslocar, as muletas podem ser úteis para diminuir a sustentação de peso. E nesse caso, né, das lesões, essas lesões musculoesqueléticas, a fisioterapia ela é uma alternativa muito importante, né? Porque
esses pacientes precisam ser avaliados, precisam ser tratados do ponto de vista funcional pela fisioterapia. A gente também tem, incluindo dentro da fisioterapia e de outras especialidades médicas, a questão da manipulação da quiropraxia, massagem terapêutica, acupuntura e osteopatia. Pode passar, por favor. Então, quando é que eu vou encaminhar o paciente? Tá? Então, você está de frente a um paciente, ele tem uma lesão e você precisa dar seguimento ao tratamento. Então, indicações para encaminhamento emergencial, ou seja, imediatos, lesão neurovascular, fraturas, podem ser expostas e instáveis, deslocamento articular não reduzido por artrite séptica, tá? Indicação de encaminhamentos urgentes, que vai ser dentro de 7 dias, fraturas fechadas, estáveis, deslocamento articular reduzido, articulação travada, com impossibilidade de estender totalmente a articulação em decorrência de distúrbio, comumente um corpo solto, uma cartilagem e tumor. Indicação para avaliação ortopédica imediata, de 2 a 4 semanas, com fraqueza neurológica, sintomas sistêmicos e envolvimento em múltiplas articulações, né? De sintomas múltiplo articulares. E se tiver indicações para avaliação ortopédica de rotina, para manejo, a gente indica quando tiver insucesso de um tratamento conservador, com sintomas por mais de 3 meses, e persistência de dormência e formigamento. Por favor, pode passar o próximo. E aí, a gente tem os termos, né, que são termos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né, que a gente começou a visualizar aí, principalmente vindo aí da nossa propedêutica, e até mais para frente na ortopedia a gente vai tratar muito desses termos, né? Inclusive tem aqui algumas definições que, digamos assim, o autor ou o tradutor não foi tão feliz, né? Se a gente for olhar aí ao pé da letra, o que tem escrito no livro não está muito condizente com o que significa cada coisa, tá? Então, luxação é uma lesão articular, onde a gente vai ter uma incongruência parcial ou total das superfícies que se articulam. Distensão, existem literaturas que trazem que tendão e que músculo se distendem, né, mas principalmente músculos. Tenossinovite, são as tendinopatias, são as doenças tendinosas, por traumas ou por sobrecarga. Tenossinovite, né, que é a inflamação das bainhas tendíneas. Bursite é a inflamação das bursas, né, que é muito comum no trabalhador, principalmente em membros superiores, tá? Artrose, né, desgaste articular, né, das articulações por causa de lesão mecânica, ou então, às vezes, lesão por esforço repetitivo nas articulações. Neuropatia periférica, acometimento de nervos periféricos e lesões por esforços repetitivos, que são esforços que o trabalhador realiza, né, na sua maioria, aqueles que estão na base da pirâmide de trabalho, né, que desde que Ford descreveu lá na linha de montagem, de repetição, de apertar o mesmo parafuso, que essas lesões por esforço repetitivo, elas estão aí no dia a dia dos pacientes, né, que procuram a medicina ocupacional e ambiental. Agora eu vou dar continuidade aqui às lesões de ombro, cotovelo e mão, que é o próximo capítulo. Começando com a primeira lesão no ombro, que é conhecida como uma síndrome, na verdade é denominada de síndrome do impacto. O que é essa síndrome? Síndrome a gente sabe que é um conjunto de sintomas, né? Então, ela é caracterizada por uma dor após o uso excessivo e com uma sobrecarga súbita, né? Geralmente ela se inicia como uma bursite, como o João falou, e ela pode progredir para uma irritação no tendão supraespinhal. O início da dor ele coincide com o começo de novas atividades laborais com movimentos repetitivos. E no exame físico, o paciente ele começa a sentir a parte anterior do ombro quando ele tenta fazer uma abdução, geralmente de 30 a 40 graus, flexionando para frente ou flexionando para frente em 90 graus. Aqui são alguns testes
que a gente faz para detectar essa dor no exame físico, que é o teste de Hawkins-Kennedy, que a gente flexiona passivamente o braço para frente até 90 graus e o cotovelo 90 graus também. No momento que a gente vai fazer esse movimento, o paciente vai sentir dor. Isso vai indicar um impacto no tendão supraespinhal. Já um outro teste é o teste do isolamento supraespinhal. A gente vai aplicar resistência descendente no braço, depois uma abdução do ombro. E também o paciente não vai conseguir, por conta da dor. Geralmente ela tem uma dor anginosa causada por uma isquemia miocárdica, que pode ser confundida também com uma doença primária do ombro, ou seja, ela pode se confundir com outras patologias que são diagnósticos diferenciais. Para o diagnóstico dessa síndrome, as radiografias elas vão mostrar uma alteração esclerótica na tuberosidade maior, na verdade. E a ressonância magnética ela pode identificar o estado do manguito, né, para saber se ele está lesado ou não, assim como a presença de outra patologia na região do tendão do bíceps braquial, como uma laceração, por exemplo. E para tratamento, se o paciente tiver com sintomas leves, a gente usa anti-inflamatórios e exercício e atividades físicas. E se ele tiver com sintomas graves, a gente usa corticoide e anestésico local. Já a tendinose bicipital, ela é uma inflamação no tendão do bíceps braquial. O paciente sente dor nessa parte anterior do ombro e no exame físico ele vai revelar que o paciente ele apresenta uma sensibilidade pontual na área do sulco intertubercular em uma posição anterior em relação ao úmero. O diagnóstico ele é clínico. As radiografias simples elas vão ser normais e a ultrassonografia e a ressonância magnética elas podem revelar um espessamento tendíneo ou a presença de líquido ao redor do tendão. E o tratamento inicial ele envolve repouso e a administração de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES, como o João já falou. E também reabilitação e fisioterapia, para fortalecer o manguito rotador. E as lacerações labrais, que é outra lesão no ombro, são lacerações na parte superior da articulação glenohumeral e elas são conhecidas como SLAP, né? A sigla SLAP. Elas são observadas em casos de deslocamento traumático do ombro. Os pacientes eles podem apresentar um déficit na rotação interna em comparação ao outro lado. E as radiografias, essas ressonâncias magnéticas, elas não são exames conclusivos, elas não conseguem indicar todas as lacerações, mas elas servem para dar um diagnóstico diferencial de outras patologias, como a tendinite, por exemplo. E o tratamento dela é com reparo artroscópico. Agora eu vou falar sobre osteoartrose do ombro, que ela geralmente ocorre nas articulações glenohumeral e ou acromioclavicular. Os achados clínicos é a amplitude de movimento diminuída e as dor do movimento do ombro. Ela pode apresentar sensibilidade e inchaço. O diagnóstico diferencial é a capsulite ela se assemelha à capsulite adesiva, porém as radiografias elas permitem fazer essa distinção entre essas duas condições. Em relação ao estudo da imagem que permite diferenciar que eles revelam um estreitamento da articulação glenohumeral com a formação de cistos subcondrais e osteócitos. A prevenção pacientes com essas condições eles devem ser orientados no sentido de que o tratamento das lacerações ele ajuda a evitar o desenvolvimento da artrite. E o tratamento é repouso, AINES e fisioterapia para melhorar o ombro. Pode passar. O ombro congelado acontece quando os pacientes eles sofrem restrição acentuada dos movimentos da articulação glenohumeral e é presumidamente ligada a alguma etiologia desconhecida, mas que pode estar associada a diabetes, por exemplo, e outras condições endócrinas. Os achados clínicos delas eles poderão se sentir confortáveis na posição de repouso, porém, os sintomas eles são produzidos quando vai tentar o movimento do ombro. E em todas as amplitudes elas são limitadas. O diagnóstico diferencial ela pode ser há uma leve distinção entre a osteoartrose da articulação glenohumeral e no estudo da imagem elas são normais, mas elas podem ser requisitadas pelo médico para excluir a artrite subjacente.
A prevenção não há método conhecido e o tratamento é um curto período de tempo de imobilização, com tipo para aliviar a dor. Pode passar. Em relação ao deslocamento do ombro, é porque a anatomia do ombro ela contribui para a queda do ombro. A cabeça do húmero é maior do que a cápsula do ombro, e aí vai permitir que as inserções dos ligamentos elas sejam meio frouxas. Os achados clínicos é o deslocamento anterior do ombro, e com uma dor muito intensa, e ela geralmente é associada a alguma atividade. O diagnóstico diferencial dela é fratura ou lacerações. O estudo da imagem é muito comum em caso de suspeita de deslocamento do ombro, mas dá para se perceber muitas vezes que o ombro fica nessa parte do fundo da axila, quando está deslocado. A prevenção é o fortalecimento e o tratamento os anti-inflamatórios, o uso da manobra de Hipócrates. Além disso, fazer a imobilização e repouso. Pode passar. A instabilidade multidirecional. Ela se caracteriza por indivíduos com flacidez nos ligamentos, cujas as articulações dos ombros subluxam facilmente nas direções anterior, posterior ou inferior. A ausência de alguma lesão indica que os pacientes eles são assintomáticos. Os achados clínicos ele pode mostrar evidência de flacidez ligamentosa, e a ausência de alguma lesão ela indica que os pacientes eles são assintomáticos. Eles podem ter e não sentir. O exame físico eles podem mostrar flacidez ligamentosa e o diagnóstico diferencial é através de lacerações labrais. O estudo de imagem eles facilitam essa exclusão dessa patologia, e a prevenção não existe um método preventivo conhecido, porém é indicado o fortalecimento do ombro, e o tratamento é educar os pacientes a se ajustarem em relação ao problema. É um problema crônico, e aí a pessoa tem que se cuidar, fortalecer e evitar movimentos muito bruscos que comprometem a atividade do ombro. Pode passar. Então, agora dando continuidade, falando agora um pouco das fraturas claviculares, de maneira geral, as fraturas claviculares vão resultar de golpes diretos no ombro e, em casos mais raros, de queda com a mão estendida. As fraturas no terço médio são mais comuns, enquanto a fratura no terço distal são menos frequentes. No achado clínico, na porção proximal da clavícula, vai se elevar pela ação do músculo esternocleidomastoideo, e o peso do ombro ele vai se deslocar na porção distal no sentido descendente. A formação do edema local resulta da hemorragia no local da fratura. E, em geral, o paciente ele apoia a extremidade envolvida com a mão oposta. Em raras situações, a porção proximal perfura a pele, produzindo uma fratura exposta. Pode passar. Com o diagnóstico diferencial, os deslocamentos da articulação acromioclavicular, elas se apresentam de forma semelhante, que a gente vai até ver mais na frente, e o estudo de imagem diagnóstico, as radiografias simples da clavícula são suficientes para a obtenção do diagnóstico. A prevenção inclui evitar quedas e adotar medidas de segurança no local de trabalho. E o tratamento, como a gente pode ver, pode ser, em casos mais leves, o uso da tipoia e imobilização em 8, ou em casos mais graves, até caso cirúrgico, e essas são consideradas urgências médicas, emergências cirúrgicas, o fato de uma fratura exposta. Pode passar. Agora, a fratura no número proximal, as fraturas elas são isoladas no número proximal, ocorre em consequência de queda direta sobre o braço ou cotovelo. Em relação aos achados clínicos, os sintomas clínicos, eles podem incluir dor na região proximal do ombro, ou a dor que irradia em todo o comprimento do braço. No exame físico, revela a presença do edema local, causado por hemorragia, e no local da fratura. Depois de alguns dias, vai observar a dissecação de hematoma na parte anterior do tórax,
O diagnóstico diferencial seria o deslocamento da articulação glomerular, que pode se apresentar de forma semelhante, e estudos de imagem diagnóstico, dá para ser feita a radiografia simples, a escápula do ombro, que vai incluir radiografias, incluindo o húmero proximal e uma visão escapular lateral. A prevenção evitar quedas, e o tratamento de osteoporose diminui a incidência desse tipo de fratura. Pode passar. Em relação ao tratamento, a classificação de NER das fraturas humerais proximais em 4 partes ajuda a decidir qual a melhor modalidade de tratamento, se uma imobilização temporária ou então uma fratura, que aqui a gente pode ver na imagem que, em relação à fratura que vai precisar de um ato cirúrgico, a gente pode ter diferentes formas de fazer esse tipo de tratamento cirúrgico. Pode passar. Em relação agora à luxação da articulação acromioclavicular, as lesões da articulação acromioclavicular resultam de queda ou traumas diretos no braço ou no ombro. Essas lesões são comuns no esporte de contato, como hóquei e futebol americano, e os ligamentos conoide e trapezoide são as principais responsáveis pela estabilidade ao longo da articulação acromioclavicular. Nos achados clínicos, os sinais e sintomas incluem dor, deformidade e sensibilidade da articulação acromioclavicular. O diagnóstico diferencial são as fraturas da clavícula, que têm aparência clínica semelhante e podem ser diferenciadas pela radiografia simples. O estudo de imagem diagnóstico vai incluir sempre a radiografia do ombro lesionado, né, para excluir fraturas na clavícula, e as radiografias do ombro também podem ser obtidas com o paciente segurando um peso ou contração. A prevenção é evitar quedas e garantir a segurança no local de trabalho e diminuindo essas incidências desse tipo de lesão. Pode passar. Tratamento. Tratamento, na maioria das vezes, vai incluir o uso de tipoia para imobilizar o ombro, né? E normalmente vai ser usado de 4 a 6 semanas, incluindo ainda, posteriormente, a fisioterapia para ajudar a aumentar a resistência nessa articulação. E no caso dos rompimentos de ligamentos, vai ser necessário o uso de um tratamento cirúrgico. Pode passar. Neuropatia do plexo braquial, a síndrome do desfiladeiro torácico. A síndrome do desfiladeiro torácico é um conjunto de sinais e sintomas causados pela compressão das estruturas neurovasculares que se estendem do tórax ao pescoço e sobre a clavícula axilar. A compressão dos vasos e dos nervos do plexo braquial e ou dos vasos subclávios ocorre no triângulo interescaleno, através ou abaixo da clavícula ou no pescoço subcoracoide, ou em uma posição mais distal no músculo peitoral menor. Os achados clínicos vão incluir distúrbios neurogênicos, que são mais comuns que os distúrbios vasculares. Os pacientes eles vão relatar dor ou parestesia, que vai irradiar no sentido descendente do pescoço ou do ombro até o antebraço e os dedos. De maneira geral, os pacientes eles vão ter dificuldade para executar atividades com os braços acima da cabeça. Há uma sensação de mãos inchadas ou pesadas. O envolvimento de parte inferior do plexo braquial é muito comum e produz sinal de dormência, formigamento e fraqueza dos músculos intrínsecos inervados pelo nervo ulnar e sintomas do lado ulnar, do antebraço e da mão. Os pacientes eles poderão sofrer a compressão venosa ou a insuficiência arterial de saída. Pode passar. No diagnóstico diferencial da síndrome do desfiladeiro torácico pode ser confundido com a doença do disco cervical, do nível C7 a T1, que é uma condição rara, podendo produzir radioculopatia em C8 e o aprisionamento do nervo ulnar do túnel ulnar. Geralmente, ele pode ser diferenciado pelo exame físico ou por um EMG, o EMG, que seria mais adequada. O estudo de imagem, as radiografias simples da coluna cervical, eles vão facilitar a localização dessa doença e também pode ser associada com ressonância magnética e a tomografia computadorizada.
A prevenção, embora essa condição ela possa ser secundária a algumas anormalidades anatômicas, os sintomas elas podem ser desencadeados pela execução de atividades com o braço acima da cabeça ou pelo trabalho em computadores com postura da cabeça para frente. A indicação e a correção dos desencadeadores posturais são partes importantes do tratamento. E o tratamento, inicialmente, ele é conservador e depende de treinamentos posturais, de resistência adequado para atenuar o mecanismo de compressão desse ladeiro torácico. Além de incluir iniciativas de melhoramento de postura e exercícios em geral na extremidade superior e no ombro. Pode passar. Certo. Então, dando continuidade aqui no slide, eu vou falar agora sobre lesões do cotovelo. Eu vou falar sobre a epicondilite lateral meral, que é também conhecida por cotovelo de tenista, tendo visto que é um problema comum entre os jogadores de tênis. E é possível que essa condição ocorra em trabalhadores que fazem uma pressão vigorosa e uma empunhadura potente por repetidas vezes, que trabalham com punho em extensão prolongado ou que executam movimentos repetitivos do punho em uma extensão forçada. O processo patológico ele envolve laceração tendinite e necrose no ponto de inserção do músculo extensor radial curto do carpo, que fica no epicôndilo lateral do húmero, e na origem do músculo extensor radial ao longo do carpo, ao longo da linha supracondilar. Esse termo epicondilite é uma denominação inadequada, tendo em vista que a patologia ela se relaciona mais com a fibrose e alteração degenerativa do tendão do que com os processos inflamatórios agudos. E os pacientes, eles apresentam sintomas mal definidos do cotovelo ou dor que se irradia para o aspecto dorsal do antebraço. E, em geral, os sintomas eles vão ocorrer geralmente à noite, em repouso, porém eles são mecânicos e se relacionam a movimentos, principalmente a atividades que envolvem pressão. Por exemplo, segurar o volante de um veículo, dorsiflexão ou supinação do punho, que vai ser como, por exemplo, ao girar a maçaneta de uma porta. E o exame físico ele vai revelar a presença de sensibilidade local sobre esse epicôndilo lateral ou distal, ao longo da origem extensor comum. Por isso, é um teste de Cose, onde o médico vai fazer, como está na imagem aí, testando a dorsiflexão do punho de um paciente contra a resistência, e a do epicondilar humeral lateral, ela vai sugerir um cotovelo de tenista. Pode passar. Os sintomas de osteoartrose na cabeça do rádio. As fraturas na cabeça ou no colo do rádio, a síndrome do túnel radial podem produzir sintomas semelhantes e o diagnóstico ele se baseia basicamente no exame clínico. Os estudos de imagem eles vão permitir excluir a presença de fratura ou artrite no caso de traumas graves ou sintomas refratários, e a ressonância magnética ela vai ser uma opção interessante para excluir a hipótese de alguma patologia intraarticular. No caso da prevenção, o fortalecimento em geral da musculatura do cotovelo e do antebraço e as instruções adequadas para o uso de ferramentas manuais ou modificação de algumas ferramentas manuais vão evitar essa incidência da epicondilite humeral lateral nos trabalhadores que têm uma situação de risco até ela. E o tratamento ele é uma questão polêmica, levando em consideração o histórico natural dentro da cicatrização após a eliminação da atividade agravante. E o uso de AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais, e de compresso de gelo, possivelmente seja uma alternativa válida para quando tiver com episódio de dor, em especial na dor noturna, porém não há evidência de que tenha alguma utilidade nos casos de administração contínua. Pode passar. Falando agora sobre a epicondilite medial, ela geralmente ocorre em jogadores de golfe e lançadores de beisebol, por isso que a atenção do cotovelo de golfista, assim como em trabalhadores que precisam fazer flexão forçada repetida de dedo do punho ou com pronação do punho, especialmente nas flexões de cotovelo. Em geral, esses pacientes eles vão sentir dor no aspecto medial do cotovelo, que vai irradiar para o antebraço, e existem muitas semelhanças entre a epicondilite lateral e a medial, incluindo fatores prognósticos de risco, que vai ser uma estratégia diagnóstica na prevenção e no tratamento. Os achados dos exames físicos eles vão incluir uma sensibilidade local no epicôndilo medial ou na origem de flexão proximal comum, e os sintomas eles podem ser reproduzidos por flexão resistida do punho. Em relação ao diagnóstico diferencial, nós podemos ter a osteoartrose, outras patologias intraarticulares e dor referida na radiculopatia cervical. A compressão do nervo ulnar no cotovelo ele vai ser também um diagnóstico diferencial importante e às vezes ela pode estar associada à espondilite medial.
Os edemas teciduais associados à epicondilite medial podem comprimir esse nervo ulnar. Pode passar. O exame clínico ele vai ser o fundamento do diagnóstico e os estudos de imagem eles vão permitir excluir a hipótese de fratura ou artrite na presença de traumas graves ou de sintomas refratários. A ressonância magnética, e na ressonância nós vamos perceber o aumento do sinal em T2, ela vai ser uma opção muito útil para excluir a presença da patologia intraarticular e o fortalecimento da musculatura do cotovelo e do antebraço e as instruções adequadas para o uso de ferramentas manuais, elas vão evitar a incidência dessa epicondilite medial nos trabalhadores que têm uma situação de risco. E a intervenção, ela deve contemplar a redução de movimentos de pressão ou de empunhadura de alta potência, dessa flexão forçada repetida do punho ou do dedo. O tratamento ele vai envolver ele envolve o repouso dos tecidos que estão envolvidos nessa lesão e a modificação das atividades que podem causar ela. De maneira geral, em relação ao tratamento, a injeção de esteroides não é recomendada por causa do risco de lesões do nervo ulnar e os resultados produzidos pela terapia com choque extracorpóreo são confitantes. E a necessidade de alívio com a relação da cirurgia ela é rara. Pode passar. Falando agora sobre a compressão do nervo radial no cotovelo, que é também conhecida por síndrome do túnel radial, ela é uma hipótese a ser considerada nos casos de epicondilite lateral resistente, onde o ramo posterior motor do nervo radial ele é comprimido na arcada de Froese, na parte inferior do músculo supinador, ou quando ele atravessa os músculos extensores do carpo. Geralmente, os pacientes eles se apresentam com a dor em um ponto que se localiza a 4 ou 8 centímetros distalmente em relação ao epicôndilo lateral. Essa dor ela vai ser agravada pela supinação pela extensão do dedo médio e a condução nervosa com eletroneuromiografia ou a ressonância magnética, elas vão ser usadas para confirmar essa neuropatia, embora haja uma grande diferença de opiniões entre os especialistas. Em relação à prevenção, a redução da exposição biomecânica relacionada à repetição de preensão e empunhadura forçada, em especial com a extensão do punho, vai ser a medida mais recomendada. O tratamento ele vai consistir no alívio da dor com a aplicação de compressas de gelo ou administração de anti-inflamatório, com repouso relativo e imobilização do punho e fisioterapia. A injeção de esteroides ou anestésica vai ser uma alternativa viável também, se for aplicada por um cirurgião de mão ou um cirurgião plástico experiente, e o tratamento cirúrgico ele não pode ser considerado caso os sintomas do paciente durem mais de 6 meses. Pode passar. A compressão do nervo ulnar, também conhecida por síndrome do túnel ulnar, ela vai ser o segundo distúrbio nervoso compressivo mais comum depois da síndrome do túnel do carpo, e esse tipo de síndrome ele se caracteriza pela presença da compressão, irritação e a subfixação no curso anatômico do nervo até o túnel ulnar, anteriormente conhecido como túnel cubital, na entrada do antebraço até o reticuláculo do túnel ulnar, e também vai passar pelo arco de origem flexonar do carpo. A compressão desse nervo do túnel, ele possivelmente está associado a lesões antigas no cotovelo, com o aumento dos osteócitos, deformidades da una vaga do cotovelo e a subficação do nervo fora do sulco. Os pacientes eles vão apresentar sintomas neuropáticos, por exemplo, dormência, formigamento, incômodo, nos dedos pelo ulnar, por exemplo, como no dedo mínimo e no dedo anular, que pode ter essas alterações. E com menos frequência, vai ter no aspecto medial do antebraço e do cotovelo. Esses pacientes poderão apresentar alodínia, percepção do toque normal como dolorido, ou podem apresentar também uma fraqueza. Em geral, os sintomas eles vão ser agravados por flexão do cotovelo ou ao manter o cotovelo em contato com a superfície de trabalho, e a flexão completa do cotovelo durante 60 segundos, que vai ser o exame que tem na imagem, quando os punhos retos, poderá desencadear nos sintomas. De um modo geral, os exames sensitivos da distribuição lunar do dedo ele vai ser anormal. Pode passar. O diagnóstico de síndrome do túnel ulnar pode ser obtido a partir de uma combinação de dados clínicos e estudos de condução nervosa do nervo ulnar ao longo do cotovelo. A ultrassonografia e os estudos de imagem por ressonância magnética eles são considerados métodos válidos para identificar a presença dessas alterações morfológicas no nervo no interior do túnel ulnar. E em relação à prevenção das práticas laborais,
deve ser modificada para eliminar a flexão dessa se sentar do cotovelo, como, por exemplo, ao usar telefones presos na cabeça, em vez de telefones segurados com a mão. Além disso, deve-se evitar o estresse por contato sustentado, como, por exemplo, manter o braço apoiado a um suporte pressionando o sulco. Tudo isso pode prevenir isso. E na fase inicial, o tratamento ele vai ser conservador e, além do alívio da dor, os métodos de tratamento conservador descritos com maior frequência são modificações na atividade, como evitar essa flexão do cotovelo a 90 graus, ou a pressão sobre a região do epicôndilo medial. Tudo isso pode melhorar. E durante a noite, recomendo usar faixas confortáveis, que vão manter o cotovelo em aproximadamente 40 centímetros de flexão, e não pressionem esse nervo ulnar. E os pacientes com atrofia muscular intraóssea, ou que não respondam ao tratamento conservador, podem exigir descompressão cirúrgica desse nervo, que vai ser a epicondilectomia medial ou a transposição anterior subcutânea ao submuscular do nervo. Pode passar. Laércio. Tá desativado aqui. Dando continuidade ao assunto, meu nome é Laércio. Falar aqui sobre as lesões de punho e mão. O primeiro caso é o dedo em martelo. O dedo em martelo é uma lesão no tendão do extensor dos dedos, próximo à articulação interfalângica distal. E comumente esse tipo de lesão ocorre depois de cargas de alta velocidade na extremidade do dedo, como nas situações em que uma bola atinge a extremidade do dedo, provocando um estreitamento ou rompimento de tensão ou extensor. E um achado clínico é a apresentação mais comum da dor na articulação interfalângica distal, com incapacidade para estender ativamente a articulação, e também pode ou não ocorrer a presença de fratura. Pode passar esse slide. Com relação ao tratamento, a maior parte das lesões responde bem ao tratamento conservador, mesmo que tenha ocorrido há vários meses. E as articulações interfalângica distal devem ser imobilizadas em extensão o tempo todo com uma tala para o dedo em martelo. E essa tala dura em média de 6 a 8 semanas. E o tempo de mobilização é suficiente para a recuperação do tendão. E se eventualmente o dedo for flexionado durante esse tempo, o período de mobilização terá de ser reiniciado. E nos casos de fratura com subluxação articular, a melhor opção é colocar os pinos cirúrgicos. Agora sobre as fraturas falângicas e metacarpais. As fraturas falângicas e metacarpais costumam ocorrer depois de quedas, de golpes diretos, como dor e soco na parede, por exemplo, ou de lesões por torção. E alguns achados clínicos são dor, inchaço, esquimose, redução na amplitude do movimento, e deformidades são comuns nesse tipo de fratura. E os pacientes, eles devem ser avaliados cuidadosamente para verificar se não houve uma rotação inadequada. Porque em mãos normais, a flexão dos dedos até a palma da mão não deverá resultar em sobreposição dos dedos, e as extremidades de todos os dedos deverão apontar para a área do escafoide. E, por fim, aqui o tratamento. As fraturas por avulsão simples podem ser tratadas com imobilização ou com adesivos para dor. De maneira geral, o tratamento conservador das fraturas falângicas não envolve imobilização por mais de 3 a 4 semanas, por causa do risco de rigidez permanente. Com frequência, aplica-se tratamento cirúrgico, com redução fechada e colocação de pinos ou redução aberta e fixação interna. E nos casos de fraturas com uma rotação, deslocamento significativo, fraturas com padrão estável, encurtamento significativo, envolvimento articular ou fraturas múltiplas na mesma mão. Pode passar. E aqui, agora, fratura no rádio e na una. As fraturas no rádio ou na una resultam de alguma queda ou trauma. Em geral, em pacientes jovens, o trauma é causado por alta energia, e os pacientes osteoporóticos por alguma queda. E os achados clínicos são os pacientes que apresentam com dor, inchaço, esquimose e deformidade no antebraço ou no punho. Pode passar.
E o tratamento em indivíduos adultos, quase todas as fraturas no eixo radial recebem o tratamento cirúrgico, e as fraturas unárias isoladas podem ser tratadas com imobilização ou talas, dependendo da localização, do deslocamento e da idade do paciente. As fraturas na parte distal do rádio são tratadas com talas de gesso ou cirurgia, dependendo de fatores como idade do paciente, nível de atividade, deslocamento da fratura e envolvimento intraarticular. E, por fim, as nossas referências bibliográficas.